Olá pessoal, eu sou Mariana Pereira e hoje nós vamos ver expressões regulares. Uma expressão regular é só uma outra forma de representar a linguagem regular que a gente já estava vendo antes. Então eu posso representar uma linguagem regular com um autômato ou eu posso também representar uma linguagem regular com uma expressão regular. A expressão regular é bem parecida com as expressões matemáticas que a gente já conhecia e eu vou mostrar aqui para vocês como elas são e quais são os operadores que funcionam nela. Então, a gente tem três tipos de operadores para expressões regulares, que são a união, a concatenação e o fechamento de Klein. A união, ela funciona da seguinte forma, ela possibilita que você siga um caminho de uma forma ou de outra. Então, se eu tenho, por exemplo, um autômato com dois estados e tem uma transição na qual eu tenho permitido duas formas de transicionar do estado Q0 para o estado Q1, eu represento isso como A mais B, quando essa transição permite o A ou o B. Então, ou eu sigo com o A ou eu sigo com o B. Na concatenação, eu tenho uma transição seguida da outra transição. Então, eu vou obrigatoriamente ter as duas transições, então eu sigo com A seguido de B. E aí eu tenho A, B. O terceiro operador que a gente vê é o fechamento de Klein. O fechamento de Klein, eu vou escolher ter zero ou infinitos A's. Então, eu posso representar isso como esse loop que vocês estão vendo no autômato, ou eu posso representar isso numa expressão regular, que seria o A asterisco. E quem é que tem mais prioridade? A primeira prioridade vai ser dada ao fechamento de Klein. Em seguida, a concatenação e, por final, a união. Vocês vão ver isso na prática nos exemplos que eu vou colocar. E aí, como é que eu converto um autômato numa expressão regular? A gente vai ver dois exemplos, eles são super simples e vocês vão perceber que com essa forma de fazer, vocês vão fazer qualquer transformação de autômato em expressão regular. Então, o meu primeiro exemplo é esse autômato, é um autômato finito não determinístico, vocês percebem pela transição do Q0, que eu posso ir com zero para o próprio Q0 ou de Q0 para Q1 com zero também. Então, isso é um autômato finito não determinístico. E a primeira coisa que eu faço é, eu procuro transições com mais de um símbolo. Então, vocês veem que aqui no Q0, eu posso ficar nesse loop com 0 ou com 1. De Q1 para Q2, eu posso ir com 0 ou com 1. E no Q3, eu posso permanecer com 0 ou com 1. Aí o que eu faço é, ou eu sigo com 0 ou eu sigo com 1. Como é que eu represento isso como uma expressão regular? Eu represento com a operação de união. Então, 0 mais 1, 0 mais 1 aqui também e 0 mais 1 aqui nesse outro estado. A segunda coisa que eu faço é procurar loops. Então, nesse autômato, a gente tem 3 loops, no Q0, no Q2 e no Q3, e a gente coloca nesse loop os parênteses e asterisco no caso do Q0, para transformar tudo isso no fechamento de Klein. No caso do Q2, a gente coloca somente o zero asterisco e no Q3 a gente também coloca o parênteses e o asterisco. Então, o fechamento de Klein significa que eu posso ter zero ou infinitas transições dessas. A terceira coisa que eu faço é finalizo com a sequência do autômato. Então, no caso desse autômato, eu tenho essa sequência já aqui. Então, eu do Q0 vou para Q1, do Q1 para Q2, Q2 para Q3. Mas a gente vai ver um exemplo no qual de um dos estados ele sai para um outro estado para depois voltar para essa linha aqui. E aí nesse outro exemplo a gente vai fazer um pouco diferente. Mas nesse que a gente tem aqui agora, no exemplo 1, a gente vai somente concatenar o que a gente já encontrou. Então, a gente vai ter no Q0, quando eu inicio a minha expressão, eu vou ter o 0 mais 1 com esse asterisco que a gente já tinha encontrado. Então, eu coloco aqui a minha expressão sendo construída. Em seguida, eu tenho a transição do Q0 para Q1, que vai ser com 0. Aqui, de Q1 para Q2, a gente tem o 0 mais 1. Aí, observe que é bem importante que nessa hora eu coloco parênteses. Por quê? Porque se eu não colocar esse parêntese, como a concatenação ela tem prioridade sobre a união, se eu deixar de colocar esse parêntese, na hora que eu for fazer a expressão regular, eu vou ter o
0 mais 1 asterisco, concatenado com 0, união com alguma outra coisa que vem aqui. Então, é importante que eu coloque esse parêntese para poder deixar claro que aqui esse 0 mais 1, ele vai ser feito junto. Eu concateno agora 0 asterisco, que foi o do loop do Q2. Agora eu coloco 1, que é o que vem entre Q2 e Q3. E por fim, eu coloco esse 0 mais 1 asterisco. E aí eu tenho a minha expressão regular. O meu exemplo 2 é um pouquinho mais complicado do que esse, mas também tem uma forma única de ser feita e que pode ser replicada. Então, esse meu autômato, como eu falei para vocês, eu ia colocar um autômato que tivesse um estado que saísse dessa linha principal. Então, tem o Q2 e o Q5, que ele não está aqui no meio, então eu não sigo só numa linha. Aqui, ó, do Q1, eu vou para Q3 aqui, ou eu vou para Q3 nesse caminho, e eu ainda volto aqui para Q1. E aqui do Q3 eu tenho esse segundo caminho para ir para Q4. Eu começo da mesma forma, então eu procuro transições com mais de um símbolo, e aí eu só tenho aqui essa transição em Q4, então eu sigo com 0, eu sigo com 1, eu transformo em 0 mais 1. Depois eu procuro loops, aí eu escolho no loop ter 0 ou mais símbolos, e eu represento isso como uma expressão regular com esse asterisco, então aqui eu tenho um asterisco, aqui eu coloco parênteses e o asterisco. E aí eu tenho esses dois caminhos aqui, que eles não são únicos, então eu tenho que definir um caminho único para o autômato. E como é que eu faço isso? Vou fazer em duas partes. Essa primeira parte vai ser a parte entre Q1 e Q3. Então, perceba que existe esse caminho aqui, que vai de Q1 para Q3 diretamente, mas tem esse outro caminho de Q1 para Q3 que ele passa por Q2. Então, eu sigo com A seguido por B. Como é que eu faço isso? Eu posso ter esse 0, esse 1 asterisco aqui e esse 0. E aí, essa transição toda de Q1 para Q3, ela pode ser substituída por 0, 1 asterisco 0. Ainda assim, eu tenho duas possibilidades de sair de Q1 e chegar em Q3. Eu posso ter essa possibilidade aqui indo por 1, ou eu posso ter essa possibilidade indo por baixo. E a gente representa isso como 1 mais 0, 1 asterisco 0. Então, eu tenho duas possibilidades. É como se aqui fosse o A e aqui fosse o B. Esse outro lado aqui, a gente vai fazer da mesma forma. Então, entre Q3 e Q4, eu tenho esse caminho aqui alternativo, que é passando por Q5. Então, eu sigo com A, seguido por B. E aí, eu transformo essa transição no 11, porque eu tenho de Q3 para Q5, 1 e de Q5 para Q4, 1 também. Ainda assim, nesse lado do autômato, eu tenho duas possibilidades de ir de Q3 para Q4, que é com o 0 ou com o 11. E como eu represento isso? É o 0 mais 11, que é a minha operação de união. São duas possibilidades, ou eu vou com 0 ou eu vou com 11. Agora, eu tenho apenas uma maneira de ir de Q3 para Q4. E aí, eu vou colocar aqui, ó, 0 mais 11. De Q3 para Q4, eu só vou dessa forma. Isso ainda não acontece entre Q1 e Q3, porque aqui eu tenho de Q1 para Q3 essa possibilidade, aqui eu tenho de Q1 para Q3 essa possibilidade que a gente transformou nessa, mas eu ainda tenho aqui uma coisa diferente, que de Q3 para Q1 eu volto. Então, a gente precisa ajustar isso. Então, ó, tenho só uma maneira de Q1 até Q3, eu transformo nessa daqui, 1 mais 0, 1 asterisco 0, mas eu ainda volto, então eu preciso arrumar isso aqui. Eu preciso de um caminho único, feito eu tinha falado logo no começo. E aí, o que eu faço? Se eu chegar em Q1 e quiser ir para Q3 somente, sem voltar, eu vou ter a ida, que é o 1 mais 0, 1 asterisco 0. Mas se eu quiser voltar, o que eu vou ter? Eu vou, que é 1 mais 0, 1 asterisco 0. Eu volto com 1, que é esse 1 aqui, e depois eu vou novamente.
Então, eu posso representar de duas formas. Essa volta e ida, ela pode acontecer ou não. Então, ela acontece como? Ela acontece como um fechamento de clean. Eu posso simplesmente sair de Q1 para Q3 somente com essa ida aqui que eu coloco aqui no começo, ou eu posso fazer esse loop, que é ficar vindo e voltando 0 ou mais vezes. Então, com essa expressão aqui, eu consigo representar a minha ida e esse meu loop, que eu posso ou não seguir. Observe que eu coloco parênteses. Por quê? Se eu não colocar o parêntese aqui, falando dessa transição, o que pode acontecer é que eu posso pensar que o 1 concatena com 1 e se soma com essa coisa aqui, o que não é verdade. Então, eu preciso colocar sempre o parênteses para que a precedência não mude. Aí, agora eu finalizo com a sequência do autômato. Então, eu tenho como? Eu tenho um asterisco, que é esse do Q0. Eu venho aqui com o 0. Agora eu tenho essa expressão toda que representa as transições possíveis entre Q1 e Q3. De Q3 para Q4 eu tenho 0 mais 11, e aí de novo eu coloco o parênteses, porque senão eu mudo a precedência. E por fim eu tenho esse 0 mais 1 asterisco. E foi isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo.